A evidência, eu acho, que a gente observou que era importante a gente ter um time de Product Operations é quando a governança dos processos e do impacto do produto no negócio ela começou a se perder. A gente começou a perder visibilidade das coisas, né? Começou a perder governança mesmo, como é que a gente está atuando, como é que os nossos times estão performando, até do custo operacional de cada iniciativa que a gente tocava. A gente começou a perder isso, né? E aí no momento que a gente está, que a gente precisa de uma governança do business mais no beat mesmo, assim, entendendo o custo de cada iniciativa que a gente toca, o quanto que ela impacta, se viu como fundamental, né? Olá, estamos começando aqui mais um episódio do Mesa de Produto, um programa do PM3 Talks. E nesse episódio nós vamos falar sobre Product Operations, mais especificamente para responder a pergunta se toda empresa precisa ter Product Operations ou não. E é claro que a gente vai também discutir um pouco sobre o que é, como deveria ser, e mais um pouco sobre como essa área está evoluindo, porque é uma área muito nova e tem muitas perguntas não respondidas ainda. E para esse episódio eu estou aqui com o Eduardo Magalhães, que é Head de Product Operations na RD Station e também já atuou como Product Manager na própria RD Station, na Play Kids e na Dog Hero e algumas outras empresas. Bem-vindo, Eduardo. Valeu, Marcel. Valeu pelo convite. Super legal estar aqui contigo, com o Shiba. Acho que a gente vai conversar temas bem bacanas aqui hoje. Espero aprender bastante aqui com vocês e também passar um pouquinho do meu background. Legal. E um dia você vai virar assessor da PM3, a gente vai conversar. Vamos conversando. Boa. E eu também estou aqui com o Guilherme Campbell, conhecido como Shiba. É a segunda vez que ele está aqui. É a segunda vez, certo? É a segunda. Nossa, parece uma eternidade. Que é Product Lead no Nubank e tem uma experiência vasta em várias outras empresas. Então, bem-vindo novamente, Shiba. Obrigado. Eu vim só por causa do Dudu, então Opa! Tô aqui para ouvir bastante. Boa, que honra. Legal. E esse episódio eu tô sem um co-host, então vamos ver como vai ser esse experimento aqui. Então, beleza, pessoal, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês como é Product Operations, tanto na RD Station quanto no Nubank. Eu sei que no Nubank tem um caso bem peculiar, um caso diferente, e esse é um dos motivos pelo qual acho que é legal você estar aqui, Shiba, porque você vai trazer um contraponto do que a gente está acostumado a ver ser falado. Mas vamos começar, Dudu, por você, como é lá na RD Station. Você pode contar um pouquinho também de como era e como tá agora, como que tem evoluído a área? A RD Station vem num processo de crescimento importante, é uma empresa de 11 anos, né, então já estava crescendo bastante, e o processo de governança, assim, dos processos, dos indicadores dentro de produto, começou a ficar confuso, assim, começou a ficar complexo da gente entender como é que a gente está impactando o negócio, como é que estava a performance dos nossos times, e a gente fez até sempre teve uma ideia de ter uma área de operações dentro de produto, porque existem áreas de operações na RD muito fortes, de RevOps, de Sales Ops, de Customer Success Ops, e são cases de bastante sucesso, assim, sabe? São áreas bem robustas, já existem há bastante tempo, então o nosso benchmarking está dentro de casa, sabe? E aí a gente tentou fazer uma experiência no início de 21 que a gente criou uma posição. Era uma pessoa que seria um Product Operations Principal Manager. Uma coisa assim. E não funcionou tão bem, a gente não desenhou bem o escopo dessa pessoa, não desenhou bem o tour dessa pessoa e acabou não funcionando tão bem. E como eu já vinha num processo de crescimento bom, assim, impactando bem o resultado da RD, o CPO da RD falou assim, cara, você tem um perfil analítico, você executa bem, você tem uma boa comunicação, você tem uma gestão de stakeholders boa. Acho que faz sentido para você sentar nessa cadeira e faz acontecer. Ele me deu pista, assim, faz acontecer. Aí eu estudei bastante sobre o que era Product Operations, li todos esses Rise of Product Operations, State of Product Operations, e a gente criou a área com 5 pilares principais, foi o que eu consumi desses materiais. Também conversando com outras pessoas, conversei com a Lilian, que é mentora aqui. Infelizmente aqui. Ela não pôde estar aqui, mas... Mas a Lilian foi super legal com a gente, assim, benchmark super bacana. A gente criou 5 pilares hoje, né, da Station que norteiam na nossa área de Product Operations, que é Data Analytics, então é um time que a gente chama de Insights, que gera informação, gera dados. É um squad dentro da área de Product Operations. Product Operations é como se fosse uma tribo formada por squads, né? E aí um squad é um squad de Insights,
que gera dados, gera informação, gera insumo para todas as áreas que lidam com o produto tomar decisão. Desde o CPO, passando pelos heads de produto, passando pelas coordenações, gerências de produto e até chegar nos PMs. E também para product designers, até para pessoas desenvolvedoras. Assim. Depois a gente tem o que a gente está chamando de Business Agility, que é as pessoas agilistas ali, né, que trabalham num pilar de processo, né, processo e insights geram muito insumo para estratégia, que é um terceiro pilar que a gente tem, né, de comunicar a estratégia de produto com a companhia, tanto para dentro da área de produto como para os executivos da companhia. Mas aí só, desculpa te interromper, só para entender, Business Agility é um time também separado. É um time. Mas aí estratégia já é só um pilar, não tem o time. Estratégia é um pilar, não tem um time. Com o impacto que a gente começa a mensurar no business, como a gente está executando a performance dos nossos times, a gente começa a comunicar a estratégia, né? Ou se a gente está executando a estratégia bem feita, né? O time de insights trabalha bem próximo da estratégia porque ele vê tamanho de oportunidade, ele faz estudos sobre panorama do mercado SaaS, das martechs, olha também como é que está performando o business, né? Cola as métricas de produto nos unit economics, né? Então, é um trabalho que, para a gente, antes era muito nublado isso antes. A gente não conseguia entender o impacto do produto no business, porque a RD é uma companhia gigante, assim, né? Então, tem vários squads e várias tribos dentro de produto que mexem na mesma métrica. E fora da área também mexem na mesma métrica, né? Então, a gente quer entender relações de causalidade. Esse recorte aqui causou esse impacto e trouxe esse benefício, ou deteriorou o business nesse benefício, então... Mas não tem uma área de BI que faz isso? Também? Tem algum um overlap com uma área? A gente tem uma área de Data Platform, que é uma squad do nosso time de Foundations, que é a aliança de plataforma, mas é um time que cuida dos bancos de dados, da arquitetura dos bancos de dados. É um time mais de plataforma mesmo. O time de Insights é quem faz as consultas, busca os dados nas ferramentas de analytics, também interpreta, e aí... Enfim, gera insights mesmo, né, como o próprio nome diz, para a gente tomar boas decisões ali. Decisões mais sólidas e adicionando ainda a visão qualitativa que acho que a RD já era boa, assim, do tipo, acho que a RD... O sucesso da RD vem muito da voz do cliente, né? De você ouvir o cliente, conversar com o cliente. A gente adicionou essa parte do state of business junto disso e a gente está tomando boas decisões agora, assim. A gente está conseguindo entender o impacto do produto no negócio e quanto o produto contribui ali nos unit economics, né? Na nossa receita recorrente, nova receita recorrente, churn, enfim. E a gente também tem uma iniciativa muito legal que é de enablement. A gente recentemente trouxe uma pessoa que ela trabalhou já com Product Manager, mas é especialista em Design Learning, assim, e ela está criando trilhas educacionais que a gente está entendendo que fortalecem o nosso time de produto, design e engenharia. Isso é animal. A gente fez um assessment, né? Eu sou muito dos termos em inglês, assim, mas a gente fez uma avaliação, eu tenho que parar. A gente fez uma avaliação do nosso time de produto via lideranças, né? E a gente usou um framework do Reforge, que é bem legal, e a gente entendeu ali quais as habilidades... É uma avaliação que não é uma avaliação das pessoas, é das habilidades, né? Então a gente entendeu quais habilidades a gente precisava reforçar e a gente está montando trilhas educacionais ali, chamando até pessoas de fora, assim, para fazer umas masterclasses lá com a gente. Mas pessoas de dentro da RD ali estão... enfim, é bem modelo de workshops, assim, que a gente está tentando fortalecer algumas habilidades. Isso eu estou muito animado, porque não sei se vocês já viram isso, mas eu não vi em nenhuma área de operations algo estruturado, assim, de enablement. Eu acho bem legal que a gente está fortalecendo o time, aprendizado, aquele apetite por aprendizado, assim, sabe? Então, essa é uma iniciativa que a gente está começando agora e estou super empolgado com ela. Assim. Nossa, tenho várias perguntas já. Boa. Antes de ir para do Shiba para falar do Comando Nubank, eu já vi há muito tempo atrás, por isso que eu queria, infelizmente a Lilian não pôde estar aqui, o Beluf também chamei, que o Beluf fez isso na OLX, mas tinha muito disso lá na OLX, eu acho que foi uma das primeiras, se não a primeira, empresa a ter uma área de Product Operations no Brasil há muito tempo atrás, acho que 2016, 2017, e eles tinham essa parte da trilha, então tinham os cursos tanto internos quanto externos, bem nessa linha, e funcionou muito bem lá. Acho que ainda tem, aí eu não posso dizer se ainda tá assim ou não, a Lilian sabe mais, mas acho que tem sim. Eu acho bem legal. É muito legal. Eu acho que você realmente aumenta o nível da galera que tá trabalhando e no longo prazo isso se paga. Deixa o chapter de produto mais robusto, assim, mais fortalecido, eu acho bem bacana. Eles também tinham uma parte bem interessante, assim, eu lembro de conversar com o Belu sobre isso, sobre instrumentação, né? Muito, que é a parte de insights e tudo também. Mas é que eu acho que eles não eram eles que rodavam
necessariamente assim, os testes e trazer os insights, mas eles ajudavam os times a instrumentar os testes de forma certa. Então era muito de ferramental Sim. e garantir que se você está tentando extrair insights de dados, que você está fazendo do jeito certo, né? Porque, assim, é relativamente comum, infelizmente, você vê empresas que tiram vários insights de dados, mas falam, putz, mas peraí, cadê a confiança estatística aqui? Ou qual é o tamanho do seu sample size? Realmente isso é válido para sua base, não é? Então eles tomavam cuidado para isso, assim, eu acho que essa é uma parte bem legal de como você ajudar uma área a escalar, né? Se pegar algo mais específico. Não é jabá, mas para quem tá ouvindo, no curso de Product Management tem uma aula lá de Product Operations da Marcela, da Vtex e do Beluf. E aí o Beluf conta a parte de instrumentação e várias dessas coisas, então tá bem detalhado lá, muito como ele criou e como é feito até hoje lá no LX. Tem várias perguntas sobre que você trouxe ali, Eduardo, porque tem muitas dúvidas sobre a área em si. Mas antes disso, Shiba, fala um pouquinho como é no Nubank, pra gente ver essas diferenças aí do normal. Boa, então a área de Product Operations no Nubank ela é relativamente nova em nome, mas ela é uma das áreas mais antigas do Nubank. E acho que aí tem um pouquinho de história de contexto. Então, Product Operations no Nubank, no começo, o chapter tinha um outro nome, chamava Business Architect. E a ideia de Business Architect era uma área com um escopo bem pouco definido de propósito, porque sabe quando, imagina que você está começando uma empresa, bom, o Marcel acho que vai ter vários bons exemplos sobre isso, mas que você está começando uma empresa e você tem um monte de coisa que precisa fazer, assim, são coisas às vezes aleatórias, que não são específicas do trabalho de uma pessoa de produto, né, então, putz, sei lá, você precisa ir atrás de quais são os componentes regulatórios que eu preciso fazer aqui, quais são as parcerias que eu vou fazer no futuro, será que, sei lá, vale a pena a gente comprar essa empresa, ou vale a pena a gente fazer uma parceria, ou alugar um serviço, etc. Tem, às vezes, algumas coisas que são muito soltas, e principalmente quando você é uma empresa ainda pequena, que está se estabelecendo, às vezes não faz sentido você quebrar isso em áreas específicas, né? Ter uma área de M&A, etc. Então, o pessoal de Business Architect no Nubank era um chapter que eles contratavam pessoas já bem mais experientes de mercado, que já tiveram experiências, né, nesse tipo de situação. Eles faziam assim, várias coisas diferentes. Então, vou lançar um produto novo. Eu preciso pensar como é que eu garanto um bom customer support aqui. Então, eu preciso pensar como que eu vou dimensionar essa área. Vou trazer somente pessoas externas ou vou contar com uma empresa parceira externa que me ajuda a dar conta do volume. Eu já preciso automatizar alguma coisa ou dá para ser super manual. Putz, e em termos de regulação, como fica isso, por exemplo, com o Banco Central, né, etc. Então, eles tinham essa área que era meio coringa, assim. E por conta dessa área coringa e por conta dessa senioridade das pessoas, muitas vezes você tinha times onde o desafio não era tanto ali no produto e no design, era mais na operacionalização do produto. E ao invés de você ter um PM ali, você tinha um Business Architect. Isso funcionava bem para alguns produtos, principalmente para produtos mais operacionais. Eu lembro de um exemplo bem legal que era o time a gente chamava de Bills and Payments, né? Então, como você faz o pagamento de conta. Tinham vários processos bem operacionais, chargeback, essas coisas, e tinha uma pessoa ali de Business Architect que era muito boa em organizar tudo isso, assim. Beleza, joga para frente, né? Esse time, ele começou a ter muito overlap com o produto e acharam que fazia sentido... Esse chapter, acharam que fazia sentido... então, trazer esse chapter para responder dentro do mesmo chapter de produto. Então, o chapter de produto que era Product Managers, hoje é Product somente. E aí, Business Architect entrou no nosso chapter. E aí, sofreu recentemente um rebranding para chamar de Product Operations. Acho que até para ter um pouquinho, ter o nome de Product ali também, né? Então, acho que esse é um ponto legal até de polêmica que eu sei que você vai querer explorar, que é, Product Ops no Nubank é o Product Ops que a gente conhece, ou é o Product Ops como a gente deveria montar, e eu acho que não é assim. Acho que a área de Product Ops no Nubank hoje é uma área super legal, eu acho que faz muito sentido ter as pessoas que tem ali, mas eu talvez chamaria de outro nome, assim. E o que o Dudu estava falando sobre o que é Product Ops ressoa muito mais, assim, comigo sobre o que deveria ser. Até o que o Dudu trouxe, até pegando... A Melissa Perry tem escrito muito sobre Product Operations, ela tá até com já uma newsletter para a galera se inscrever. Eu vou deixar o link aí, que é o livro de Product Operations, então lá vão ter mais definições ainda. E esses pilares, ela traz exatamente os pilares que o Dudu trouxe. Ela não fala em nenhum momento que é alguém que está lá falando com reguladores.
Mas como é uma área muito nova, é comum mesmo de ter cargos que só tem um nome e tá executando de maneira diferente, e faz parte, e talvez evolua e seja uma mescla das duas coisas. A gente tá aprendendo, né, no final das contas. Exatamente. Mas assim, como eu sei que você gosta que eu seja polêmico às vezes... Eu não gosto de polêmica, não. Tô tranquilo. Mas pensando que é uma área nova, né, e que acho que faz parte das empresas ajudar a desenvolver melhor o que, né, ou definir melhor o que é essa área. Eu hoje, se eu tivesse uma empresa que está começando a escalar, eu falo, putz, eu preciso de uma área de Product Operations, eu falaria, cara, assim, não tenta simplesmente fazer benchmark, não vai falar só com a RD, só com o Nubank, você vai ver coisas muito diferentes. Tenta entender, assim, qual que é a sua dor. A sua dor é dar escala para o seu time, é dividir o trabalho de produto, o que é. E esse é um ponto muito legal, assim, que ficou na minha cabeça. Essa é uma dúvida que eu tenho pro Dudu, queria ouvir a opinião dele, assim. Eu vejo o Product Ops como 2 grandes possíveis blocos aqui. Então, um bloco é, cara, ajudar a escalar a área de produto com né, ferramental, com insights, tudo isso que você falou. Então, você potencializa a sua área de produto com um time de suporte. E uma outra forma de você olhar para Product Operations é você meio que tentar quebrar um pouquinho o escopo de PM em 2 coisas diferentes ali. E aí eu digo que eu acho isso interessante porque, putz, a gente fala muito sobre isso, a gente reclama muito sobre isso que, cara, o escopo de PM, assim, tá ficando impossível, né? Você tem que saber cada vez mais coisa ali, fica difícil você administrar e fazer tudo bem. Então, tentar fazer algum corte ali que faça sentido é algo que eu acho interessante. Não sei se é o jeito certo, mas eu acho interessante. Eu queria ouvir de vocês aí, que talvez começando com o Dudu. Boa. Cara, eu gostei de uma coisa que você falou, que é importante você beber dos frameworks e da Melissa Perry, dos Rise of Product Operations que existem, mas resolver a sua dor, né? Quando você falou isso, eu lembrei que a gente tinha 4 dores muito fortes dentro da RD e a gente... Eu li todos esses frameworks que, cara, preciso endereçar essas 4 dores, que uma é a escala mesmo de até contratar pessoas. Foi antes desses problemas macroeconômicos que estão acontecendo agora, e agora tá meio arrefecido o mercado, mas o mercado estava muito forte, a gente estava com dificuldade de contratar pessoas, então a gente queria formar pessoas boas dentro da RD e escalar o time dessa forma. A gente tinha muita dificuldade de conectar o time de produto com o board executivo da RD, então eu sempre faço uma brincadeira que é assim, não sei se você já viu aquele filme que chama Arrival, que é A Chegada, que é um filme que alienígenas, assim, pousam na Terra, e a história do filme é comunicação, como é que os terráqueos se comunicam com os alienígenas, né? Quem são os alienígenas nesse caso? Nesse caso, eu não sei, acho que a gente era os alienígenas em produto e a gente mandava aqueles ideogramas lá para os executivos e os executivos devolviam com a língua dos unit economics pra gente. A gente não se entendia. A gente falava A, eles falavam Z, né? Se saiu bem também. E aí, cara, foi muito bacana porque a área de Product Operations trouxe esse conhecimento dos unit economics para dentro do negócio, assim, né? Para dentro de produto, né? Acho... Com bastante vulnerabilidade aqui da presença. Gera uma feature factory, cara. Execução, entrega feature, beleza, mão do usuário feliz, vambora. Mas o quanto que está impactando no negócio é isso que o board executivo queria ver. E agora a gente está mostrando um pouco isso, assim, sabe? E isso foi um grande ganho, assim. E aí a comunicação da estratégia, que a gente não conseguia comunicar a estratégia de produto para os executivos. O quanto que vai impactar no unit econômico importante, sabe? A gente conseguiu comunicar melhor isso, né? Ó, essa iniciativa que a gente está fazendo vai causar esse impacto nesse unit econômico com esse tamanho, esse é o potencial que tem. E a gente consegue fazer reuniões no final de cada quarter com eles explicando como é que está evoluindo, está alcançando aquilo, não está alcançando aquilo. Meio que mudou da água para o vinho mesmo, assim, sabe? Então essa foi uma dor importante, assim, que a gente conseguiu resolver bem, assim. E tinham coisas também na RD que não tinham dono, assim, que acabaram ficando com a gente. Assim, toda a parte de tooling, por exemplo, assim, tool de produto, ferramenta de produto, ferramenta de engenharia. Sempre fica com Product Operations. Cara, a gente tá cuidando de... A gente tinha um gasto importante em Mixpanel, em Segment, que são ferramentas que a gente usa e ninguém olhava, assim, tipo, estourava o budget e tá tudo bem. Agora não tem mais budget infinito, né? Acho que pra qualquer empresa, né? Então, a gente cuida desse budget agora. A gente trabalha junto com um time que chama Cloud FinOps, que é um time de Ops que não está em Product Ops. E a gente faz uma avaliação também de como é que a gente está conseguindo os budgets dessa ferramenta, que atinge uma métrica que chama COGS, né? Que é Cost of Goods and Service, né?
Então, a gente olha muito para isso também, como é que está o nosso custo do time de produto e engenharia, como é que a gente está conseguindo crescer a companhia e está saudável isso também, né? Interessante. E me parece que no final das contas, tanto a área de Product Operations quanto CS Ops, Sales Ops, Heavy Ops, a ideia sempre é trazer produtividade para a área, né? Produtividade e escala para a área. Product Operations, no final, na ponta é isso também, né? Mas, até linkando com o que o Shiba perguntou, há muitos anos atrás, hoje em dia eu já entendo um pouco mais, mas eu quero trazer esse questionamento. Há muitos anos atrás eu sempre questionava, tá, mas isso de capacitar as pessoas, ou então isso de olhar as ferramentas, ou de definir como vai se comunicar, não deveria ser o papel do líder de produto da área, do C-Level, do CPO ou do GPM, etc. Por que ele não consegue fazer isso? Não acho que é o PM, porque não dá tempo. Mas não devia ser o papel do líder? Essa é sempre a dúvida que eu tenho. Por quê? Então, por que eu preciso criar uma área, contratar outro head para montar outro time? O líder não devia fazer isso? Por que ele não faz? Isso não sei se tu... Eu posso tentar responder, talvez, eu concordo com a provocação, eu acho que tem algumas coisas aí que são delegações, talvez até erradas, né, de trabalho, mas quando eu penso em como você vai escalar um time, acho que existem grandes decisões que você vai fazer e existem, tipo, as manutenções do dia a dia, né? Então, sei lá, você vai usar Mixpanel ou Amplitude ou alguma outra ferramenta dessas, as ferramentas não são todas iguais, algumas são muito melhores em algumas coisas ou em outras, e acho que é legal você ter uma pessoa experiente que vai conseguir olhar para essas ferramentas e decidir, cara, qual que faz mais sentido para o nosso contexto aqui. Então, se é uma pessoa mais experiente e tal para aprofundar nisso, eu imagino que deveria ser alguém numa posição de liderança tomando essa decisão. Mas e depois, assim, qual que vai ser a regra, tipo, qual o padrão de eventos, como é que você garante que, sei lá, todos os times estão usando mais ou menos os mesmos padrões para que seja fácil de usar a ferramenta depois, etc. Isso para mim já é algo mais no dia a dia. Será que o líder deveria estar olhando para isso? Justo. Eu concordo. Lá na RD a gente tem bastante desse overlap Product Ops, heads de produto, líderes de produto, pessoas líderes de produto, inclusive com as pessoas Product Managers também. A gente vai nessa linha, a nossa missão é como você falou, é tornar o time, tanto o time de liderança mesmo, executivos mesmo, do próprio CPO, CTO, produtivo, eficiente e eficaz, né? Então a gente trabalha muito junto, assim, eu não saberia dizer qual é a linha que divide o trabalho do time de Product Ops com o trabalho dos heads, assim. Eu tô o tempo inteiro com eles, assim, tanto com o CPO, com o CTO, com os heads, com os times, assim, eu navego pelos flight levels ali, sabe, estratégico, tático, operacional o tempo inteiro, assim. E meu time também, o tempo inteiro navegando por isso, assim. Mas o importante, eu acho que um benefício que o Product Ops na RD trouxe pros heads é sempre olhar assim, cara, vou fazer um nível de investimento em uma iniciativa e esse nível de investimento tem esse impacto. E o head vai fazer o craft lá no produto, assim, ele vai orquestrar isso dentro do time dele e falar, cara, para alcançar esse impacto, essa é a menor iniciativa que eu tenho que fazer. Mas o nível de investimento, para ser saudável, cara, invista esse nível. Cara, um squad por X quarters ou um squad por um quarter é um investimento médio, pequeno, e o tamanho é esse. Então, o que você consegue fazer nisso, assim? Para que a gente consiga ser mais saudável, né? Sair daquele posto de dinheiro infinito, eu vou trabalhar aqui 2 anos numa iniciativa e o resultado vai ser... O potencial era, eu vou gastar, sei lá, X ao quadrado e vou trazer X, sabe? A gente quer inverter essa conta, assim, a gente quer fazer níveis de investimento cada vez mais enxutos e que a gente tenha impactos maiores, né? Tipo, a conta, ela parar de pé, assim, o ROI das iniciativas parar de pé. Então, a gente fala muito sobre esse conceito de nível de investimento no grupo de heads ali, é bem forte agora, para a gente construir um crescimento da companhia mais saudável, né? E eu não sei dizer quanto vai a minha responsabilidade, a responsabilidade da gente trabalha junto, sabe? Se tá funcionando, é melhor ainda, porque você não precisa desenhar linhas, né? Geralmente você desenha linhas quando tá dando muito problema. Mas eu trouxe essa pergunta, assim, hoje em dia eu enxergo de outra maneira. Há muitos anos atrás, eu enxergava, eu falava assim, será que precisa? Não entendi bem, porque ainda era mais desconhecido do que ainda é hoje. Mas eu trouxe essa pergunta pra gente chegar numa outra, que é a seguinte pergunta, no sentido de, então, em qual momento a gente deve criar a área de Product Operations? Porque é claro que se você tem uma empresa de 10 pessoas, você não precisa ter uma Product Operations de 30, de 40, 50, talvez nem 100. Mas em qual momento, agora é a hora de criar? Porque, beleza, tem o heads, tem os GPMs e tal, e de fato não dá para eles entrarem no micro, porque eles têm outras coisas para olhar, outros stakeholder managements para fazer. Então, existe
um tempo que ele está gastando em politicagem, em stakeholder management, em estratégia de longo prazo e tal, que não dá para realmente estar olhando em tudo. Então, eu entendo a eficiência que Product Operations pode trazer, mas quando é a hora? Será que eu devia esperar ter 10 PMs, 20 PMs, ou deveria esperar acontecer algum problema para poder começar a montar a área? Qual é o melhor momento, pelo que vocês já vivenciaram? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que com certeza esperar ter algum problema, uma dor para resolver já é um bom indicativo aí que você está atuando como produto, né? Mas o que eu fico pensando aqui, sei lá, quando eu entrei no Nubank, eu fui acho que o 15º, 16º PM do time. E a gente já tinha algumas dores sobre, putz, eu faço de um jeito, você faz de outro jeito, tal, isso não tá batendo muito bem. E tinham já muitos times, então às vezes a pessoa de produto já estava cuidando de mais de um time, então faltava ainda mais tempo, né, para você, sei lá, entrar mais nos dados e fazer pesquisa com usuários, etc. Então, como que você dá conta disso e ajuda a escalar? Uma coisa que eu acho que ajudou bastante a gente no começo, o Chapter se organizou e falou, cara, vamos criar algumas task forces, vamos pegar quais são as nossas principais dores e criar umas task forces que tentam endereçar isso. Então, seja padronização de documento, instrumentação de testes, essas coisas. Se essas task forces, elas duram, sei lá, ali um trimestre, alguma coisa assim, faz um trabalho legal, que o pessoal gostou, e a gente fala, nossa, mas tinha muito mais coisa para fazer, talvez seja um indicativo que vale a pena ter alguém dedicado para isso. Pode ser uma primeira pessoa ali de Product Operations. Ou se o problema é muito maior e precisa investigar mais, também pode ser algum indicativo que não dá para ser um side job ali, talvez você precise de uma área. Então, eu tentaria sempre olhar para resolver um problema, mas não sei se existe um número mágico do tamanho da sua empresa. Eu acho que existe talvez até quais são, sei lá, os pontos fortes e os pontos fracos do seu time. Então, se você, por exemplo, tem pessoas em posição de liderança de produto, e assim, isso é muito comum, sabe que eu sou bem crítico com lideranças no geral, que não fazem um bom papel de formar, como é que você vai saber assim, quem está se desenvolvendo e quem não está se desenvolvendo? Aí muitas vezes você acaba delegando isso de certa forma para uma área de Product Operations, a gente fala, cara, você precisa garantir que está todo mundo ali com o mesmo baseline ali de conhecimento, etc. Pode funcionar. É que eu acho que quando a empresa é menor, dá pro líder fazer isso, dá tempo, né? Não tem tanta coisa. Eu acho que é muito quando ela vai ficando realmente maior. Eu concordo que não vai ter um número mágico e lindo e maravilhoso, vamos dizer, 400 funcionários, então já não dá pra saber, mas claramente não é uma empresa de 30. Porque esse problema que você falou pode acontecer com uma empresa de 30, mas aí não acho que é Product Operations que vai resolver, vai ser outra coisa, é outro problema. Então, eu queria mais ou menos uma ordem de grandeza. O Martin Kagan fala, no caso ali de devs para PMs, 7 devs para um PM. Mas é uma ordem de grandeza. Pode ser mais, pode ser menos. Mas era só para saber se vocês têm uma ideia dessa ordem de grandeza ali, mais ou menos. Eu nunca vi empresa pequena com Product Operations. Muito provavelmente porque tem problemas mais relevantes ali. Uma empresa menor, geralmente, tem mais cobertor curto do que o normal. A gente lá na RD, a gente não tem essa proporção, assim. Mas quando você fala assim... Mas quantas pessoas tinham na RD quando montou o Product Operations, por exemplo? Cara, em produto, acho que a gente tinha umas 100 e poucas pessoas. Caramba, o que é produto lá? Produto e engenharia. Produto, design, engenharia, data. 100 e poucas pessoas, bastante. Bastante gente, assim. A evidência, eu acho, que a gente observou que era importante a gente ter um time de Product Operations é quando a governança dos processos e do impacto do produto no negócio ela começou a se perder. A gente começou a perder visibilidade das coisas, né? E começou a perder governança mesmo, como é que a gente está atuando, como é que os nossos times estão performando, até do custo operacional de cada iniciativa que a gente tocava. A gente começou a perder isso, né? E aí no momento que a gente precisa de uma governança do business mais no beat mesmo, assim, entendendo o custo de cada iniciativa que a gente toca, o quanto que ela impacta, se viu como fundamental, né? E a gente teve esse ponto das áreas de Ops lá da RD serem muito fortes. Então, essas áreas de Ops de outros departamentos faziam isso já em outras áreas da RD com muito sucesso, né? Então a gente trouxe para cá, mas nunca a gente olhou um número assim, precisamos de X pessoas em produto e engenharia para criar uma área de Product Operations. Assim, eu já senti essas dores, né, que eu contei para vocês aqui, né. Mas é legal que você fala que eu vivi isso quando eu trabalhava na Dog Hero. A Dog Hero tinha 40 funcionários, 50, acho que chegou em 90 funcionários. A empresa toda. A empresa toda. Tipo, não fazia sentido ter uma área de Product Operations lá. Inclusive, para mim...
Pra mim foi um ponto assim meio que quando eu saí da Dog Hero em 2019 e entrei na RD em 2020. Pra mim foi janeiro de 2020, tipo 2, 3 meses antes da pandemia, né? Pra mim foi um choque sair da Dog Hero e entrar na RD, porque por incrível que pareça na Dog Hero, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei mais dessa parte analítica, até por um coaching que o Eduardo Bayer, lá que é o CEO da Dog Hero, que é um cara, a pessoa mais inteligente que eu já trabalhei na vida, assim, sou super grato a ele. E ele me deu um coaching, assim, de negócio e tal. Foi incrível. E eu entrei com esse gás, assim, na RD, assim, e na RD eu não tinha os dados que eu tinha na Dog Hero, assim, sabe? Se eu quisesse levantar uma hipótese e validar, fazendo uma query no banco, assim, era rápido na Dog Hero. Na RD é bem mais complexo, sabe? Então foi meio... Ali já tinha uma evidência que, cara, tá complexo, tá difícil, eu não consigo ter uma resposta a uma pergunta que numa empresa bem menor era mais fácil de ter, né? Então, só que naquela época eu nem sabia o que era Product Operations. Então essas evidências, assim, você conseguir responder suas perguntas, você ser mais produtivo mesmo e você ter um controle ali da iniciativa que você está tocando, quando você começa a perder isso, talvez faça sentido. E quem tapava esses buracos na Dog Hero, ali com 90 pessoas mais ou menos? Porque esses problemas de governança e tal aconteciam, obviamente, talvez em uma escala menor do que uma RD que é gigante. E quem tapava esses buracos ou tentava organizar e... Cara, eu era meio que lead product manager na Dog Hero, né? Eu cuidava de um squad que chamava At Home, que eram os serviços que a pessoa anfitriã dá na casa dela, né? Que é creche e hospedagem, né? Você leva o seu cachorro na casa da pessoa anfitriã ali. E nesses serviços eu era parceiro, assim, do head de data da Dog Hero. E a área de data da Dog Hero era muito bem estruturada. Muito bem estruturada. Então, qualquer dado que eu precisava, qualquer informação importante que eu precisava, eu estava lado a lado com essas pessoas e essas pessoas faziam estudos pra gente. É mais ou menos o que faz o time de insights aqui hoje, né? Então, na RD a gente tinha uma área de data, mas mais nessa parte de data platform, né? De como estruturar os bancos, como criar os bancos, como é que vai ser a estrutura de cada banco, que tabela vai ter e tal. E a gente não tinha essa parte mais de gerar insight, né? Então, acho que isso preencheu um pouco essa dor que a gente tinha. Mas a Dog Hero era muito próximo do time de data. A gente tinha poucos product designers, tinha uns 3 product designers que respondiam para mim até na época. Toda essa parte qualitativa de conversar com o cliente eram essas pessoas que tocavam. Então, como era um time mais enxuto, assim, funcionava bem, assim, sabe? Mas assim, pegando sua pergunta, eu tô pensando aqui, putz, o que seria um número legal de falar que pode ajudar as pessoas a pensar, né? Essa época que eu falei do Nubank, que tinham mais ou menos 15 PMs, a gente estava em 1.000 pessoas já no Nubank. Então era bastante gente, a empresa já estava grande, mas a gente ainda não tem, e a gente já sentia essas dores. Mas estava pensando aqui, putz, que outra situação que eu passei que foi interessante. E quando eu trabalhei na Teps, eu era head de produto na Teps, e a gente estava já com 6 times, olhando cada time, e era assim, era um jogo específico, não era uma empresa de games. Era um jogo específico, precisava ser um time grande, porque você olha para desde a arte, a economia do jogo, até o desenvolvimento mesmo. Quantas pessoas tinha um time? Um time normalmente tinha umas 12 a 15 pessoas, assim. Uma mini startupzinha só para aquele jogo, que era um jogo, né? Só para aquele jogo. E a gente nem fazia jogos AAA, assim, mas ainda assim o time já era grande. E a gente tinha uma área, como a gente precisava sempre... O jogo tem ciclo, né? Assim, o jogo não é infinito. Então, você precisa de uma área que está olhando para o mercado, que está tentando te trazer insights de mercado, e fala assim, putz, qual que é o tipo de gênero de jogo que está começando a bombar, que talvez valha a pena a gente explorar, que vale a pena a gente criar um time novo para isso. A gente chamava esse time de... Acho que não era pesquisa de mercado, inteligência de mercado era o nome do time. Era um time que respondia direto para mim. Então, de certa forma, esse era um time de Product Operations. Então, talvez, para mim, eu volto no ponto que é assim, o que é Product Operations, né? Como é que a gente chama? Porque quando eu penso no caso do Nubank, a gente chama um chapter de Product Operations, eu acho que talvez a dor é mais latente, você ter pessoas que são específicas para isso, talvez a empresa tenha que estar maior. Mas se você já tem times e pessoas que suportam o dia a dia de produto, mesmo tendo outras funções dedicadas, você já poderia ter uma área de Product Operations que é um guarda-chuva. A gente vai entrar num ponto agora que é bem... quase uma filosofada, assim, porque que vai muito de opinião. Eu tenho um grande receio desse tipo de coisa. Tanto Product Operations quanto até mesmo outras áreas que acabam pegando um pouco desse escopo de produto, que aí volta lá no comecinho que você falou, tipo,
A gente tem uma tendência de colocar qualquer coisa como escopo do PM e aí não dá, realmente não dá, é impossível, e tem que começar a quebrar. É um processo natural de todas as áreas, né? Você começa a ver mais especialistas ali. Mas o meu grande receio é tornar as pessoas preguiçosas. Porque eu vejo isso acontecendo, agora tem um time de data. Então, eu não faço mais query, eu só peço pro time de data. Não, o time de data tem que ser um enabler, né? Pra pessoa entrar ali e conseguir fazer aquela query. Mas eu acho que isso gera esse estigma. Por exemplo, você falou, tem um time de market research. Tá, bacana. Então quer dizer que os squads que estão lá cuidando dos games não vão fazer nenhuma pesquisa? Vão sempre demandar para aquele time? Como que você evita isso? Porque tem essa tendência. Não, tem um time, não sou eu que vou fazer. E aí, como é que... Imagino que na RD isso talvez aconteça em alguma escala e vocês têm que tentar suprir. Cara, na RD a gente fez um trabalho muito legal, até foi antes de Product Operations, justamente nessa questão que você falou assim, não vou precisar mais fazer query porque tem o time lá de Insights que faz as queries para mim. E isso, a gente teve conversas difíceis sobre isso na RD, mas a gente separou categorias de indicadores e de métricas que a gente precisa olhar e a gente criou 3 dimensões, assim. Uma dimensão é a dimensão de controle, que são aquelas métricas que você, dentro do seu time, você tem impacto direto. Você consegue isolar os fatores e você tem impacto direto naquela métrica. Por exemplo, a pessoa que trabalha com integrações em redes sociais no RD Station e ela gera lead via redes sociais, ela consegue ver o recorte de geração de leads por redes sociais. Essa é uma métrica dessa pessoa, olhar. O time de Insights ele está olhando para todos os squads ou todos os domínios que geram lead também, além do time que trabalha com redes sociais. Pega o time que trabalha com landing page, o time que trabalha com WhatsApp, o time que trabalha com importação, as fontes de geração de leads, o time de Insights está olhando. Mas quem tem que trazer a informação que, eventualmente, redes sociais é uma boa alavanca para geração de leads é a pessoa PM. Essa pessoa PM tem que dominar do início ao fim, né, o seu domínio, né? Então essa é uma métrica que a gente chama de métrica de controle. São as métricas que estão próximas, né? São os early indicators dessa pessoa. E como que você, então, separa esses escopos? Assim, putz, isso aqui vai ser Product Operations que vai cuidar, isso aqui vai ser time de produto... Cara, a gente tá aprendendo. Tem muita vez que a gente entra lá no time, tem vezes que, enfim, a gente acaba até tirando um pouco da autonomia do time, mas a gente acho que é válido até pra gente aprender juntos. Assim, a gente tá aprendendo mesmo, assim. A gente montou uma árvore de métricas, que é um conceito que a gente trouxe, que era um PM que trabalhou na RD, que é o Thiago Resmini, não sei se vocês conhecem ele, um PM super incrível, assim, que trabalhou com a gente. Ele trouxe esse conceito e a gente decompôs essas métricas nessas categorias. Então, as mais próximas a gente chama de controle. Essas métricas que são proxy do produto com os unit economics a gente chama de influência. Por exemplo, essa métrica de geração de leads, né? Leads ativos gerados. É uma métrica que a gente tem várias fontes, né, que geram leads. E um dos eixos de precificação da RD é o tamanho dessa base de leads. Quanto maior essa base de leads, maior você tem a tendência de gerar mais receita recorrente para a gente, né? Então, se você tem... Aí a gente, em Product Ops, está olhando para essa métrica de geração de leads por todas essas fontes e a gente olha quantos upgrades a gente está conseguindo fazer porque as contas estão gerando mais leads. Se você faz mais upgrade, uma hora a sua expansão de receita, uma hora a sua receita recorrente. Fiz uma árvore de métricas que meio no improviso aqui. Mas é mais ou menos isso que a gente olha. Então, a PM olhando essa métrica mais de controle, que é que ela consegue impactar, a gente olhando essa visão mais global do negócio e como ele conecta no business. Mas essa parte tem que ser também um escopo da pessoa PM, ela tem que saber que essa intervenção que ela fez no produto, que gerou mais leads via redes sociais, está gerando mais expansão de receita lá na frente. Então ela que deveria ser responsável por fazer uma análise dessas métricas ali que são do domínio dela. Ela tem que fazer o ponta a ponta no recorte do domínio dela, e como você falou, Product Ops é um enabler. Ela está lado a lado com essa pessoa para ajudar ela a chegar de ponta a ponta a entender. Consegui impactar, gerei X% mais de expansão de receita por essa intervenção no produto. E isso é difícil pra caramba quando você está achando no Nubank, deve acontecer a mesma coisa. Assim, quando tem muitos domínios impactando na mesma métrica, é super difícil entender a relação de causalidade. Né? Isso me lembra muito, claro que é outra função, outra dinâmica, mas me lembra um pouco o papel do que a área de agilidade, né, da disciplina, né, nem área, a disciplina de agilidade tenta fazer, porque é muitas vezes entrar num time, ajudar, claro que é ajudar mais no delivery, ajudar em outras coisas, mas ajudar o time a melhorar processos, etc, para aumentar alguma eficiência, só que muitas vezes tem conflitos nisso, né? Às vezes tem time que, não quero, ou tem time, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, e aí você não tem tempo para ajudar todo mundo. Como é que você lida com isso? Se tem um time que tá mais assim, não mexe aqui no meu negócio.
Essa, para mim, é a principal habilidade que eu aprendi em 10 meses agora trabalhando com Product Operations. Porque eu sempre falo, você vai ser o chato do rolê, cara. Você vai chegar num time e vai falar assim, cara, essa sua dinâmica aqui acho que não tá funcionando tão bem, a gente pode melhorar ela, né? Então, você é a pessoa que aquilo que tá ali no background da conversa, você é a pessoa que vai pegar aquela informação mais dura e você vai trazer para cima e vai botar na mesa e vai falar, gente, a gente precisa melhorar isso. Tanto no âmbito do time, que já é bem complexo, no exemplo que você trouxe, mas no âmbito de um board executivo, assim, é você que vai trazer a informação dura. Então você tem que ter um approach, uma abordagem muito legal, assim, muito empática, assim. E eu falo muito, quando eu trabalhava na Dog Hero, os fundadores da Dog Hero fizeram uma talk pra gente de uma aula que eles tiveram lá em Stanford, naquele MBA de Stanford que todos os founders de companhias fizeram, que chama Emotional Bank Account, que as suas relações, conexões pessoais, elas são como se fosse uma conta bancária emocional. Então, eu gosto muito disso porque aí eu entendo assim, pô, primeira coisa que eu tenho que fazer, fortalecer, né, minha emotional bank account com as pessoas. Então, sempre que a gente vai entrar num time, a gente cria conexão, entende como é que tá o modelo do time, não chega assim com os dois pés na porta, né, chega, cara, como é que vocês estão aí, conhece as pessoas, conhece as ambições das pessoas que elas têm ali, por que elas estão, qual é o propósito delas ali, então tá depositando, né, fazendo depósitos na emotional bank account, e aí a gente começa a entender e juntos tentar construir juntos um processo de evolução do time, né? E saber quando fazer o saque, né? Tipo assim, eu penso muito, cara, agora eu vou fazer um saque aqui, mas eu já tenho crédito com essa pessoa, então dá para fazer o saque porque vai ficar a emotional bank account positiva, né? Cara, isso é muito importante, porque senão você perde o time, você perde as pessoas ali, você precisa do time pra gente conseguir evoluir. E Dudu, pelo que eu entendi, o time de agilidade hoje está dentro de Product Operations. Tá dentro de Product Operations. E pegando o que o Marcel tinha falado, quando a gente fala de área Ops, né, qualquer área Ops ali, a gente está falando muito sobre escalabilidade e também melhoria de performance. O time de agilidade está melhorando a performance de quem? Porque é do time, mas é mais do lado de delivery, do lado de discovery, deveria estar talvez mais numa área de DevOps ou em Product Ops. Como que vocês veem isso? Cara, na RD a gente olha para... A gente dividiu no upstream e no downstream, né? Então, downstream é a parte de delivery e no upstream a parte mais de discovery ali. Então, a gente olha aquelas métricas de fluxo, assim, como é que tá o lead time, o throughput, tanto do discovery, do upstream, como do downstream, né? E foi muito bacana porque a gente começou a mexer nisso, mas a gente tinha uma missão que a gente tem um documento que mensalmente é produzido na RD, chama Voice of Customer. Não sei se tem isso no Nubank, mas é bem popular em algumas companhias. E no Voice of Customer aparecia direto uma dor das pessoas, clientes ali da RD, que é o produto não evolui, né? E a gente tinha um feeling, não era dados, assim, evidências concretas, que a gente gastava muito tempo para colocar uma iniciativa em produção. A gente criou um conceito dentro da ideia que chama liberação. É uma intervenção no produto que a gente faz que causa um benefício para a pessoa cliente, que é ou uma evolução de um recurso que já existe, ou um recurso novo que já existe, ou um produto novo que a gente está acoplando na plataforma. E eu comecei a olhar para trás como é que a gente fazia liberações e comecei a entender, cara, a gente precisa ter uma cadência melhor, que quando melhora a sua cadência de liberação, mais toques você está fazendo no cliente, mais oportunidades você tem de alavancar o negócio, né? Então, o time de Agile olha muito para isso. Ele olha assim, cara, como é que está a cadência? Como é que a gente faz investimentos menores, que a gente quer ter ciclos de aprendizados menores, né? E aí consegue fazer iterações do produto mais frequentes, né? Então, isso foi muito legal. E essas métricas de fluxo são os early indicators de liberações, né? Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma conta mais concreta esses dias, que em Q3 do ano passado para Q3 desse ano, a gente entregou 6 vezes mais liberações. Justamente pela pessoa de agilidade, mas pelo conceito que os próprios PMs, designers e pessoas desenvolvedoras do time criaram, que, cara, vamos investir menos para gerar mais impacto. Como é que a gente toma esses atalhos? Como é que a gente faz MVPs de fato, né? E não... Cara, quando eu entrei na RD, tinha gente falando assim, eu tô num MVP que nos últimos 3 meses eu me coçava, assim, cara. Falava assim, como assim, cara? Então, acontecia muito isso. A gente começou a... Isso não tá acontecendo menos agora. Isso me lembra uma frase do John Cutler. Ele fala, como que é? Pare de começar e comece a terminar. Exatamente. Nem sei se é dele, mas é uma frase clássica. Eu li no material dele. Ele fala, Autor desconhecido. Exato, é Clarice Lispector.
você falou que você fez uma conta, comparou com o outro ano, e aí isso me veio uma pergunta. Como que você mede o sucesso da área de Product Operations? Eu tive uma conversa disso com a Lilian. Então, oi, Lilian, se você chegou até aqui nesse episódio da OLX. E ela tem uma visão bem interessante sobre isso. Dependendo, eu até trago aqui a visão dela. Uau. Eu queria te ouvir, porque eu sei que é polêmico isso dentro da área de Product Operations. Como que você mede o sucesso disso? Uhum. Cara, recentemente eu tava no one-on-one com o CPO da RD e a gente tava falando, a gente conversa bastante sobre o papel, a gente tá aprendendo, né? Como a gente falou aqui, Product Operations muito é uma área early stage ainda, né? Então a gente tá aprendendo sobre isso, tem pouco tempo isso, a gente conversa bastante sobre qual é o meu escopo de trabalho, como a gente pode evoluir. E esses dias eu larguei pra ele esse meio vulnerável demais, assim, acho que foi um sincericídio que eu falei pra ele. Mas, cara, o meu papel aqui é fazer com que as pessoas batam seus gols. Todo o time tem que bater todos os seus gols. E eu acho que é por aí que a gente tá indo pra medir o sucesso da área de operation. É uma área que é enabler mesmo, assim, cara. Ela traz informação, tanto de produtividade dos times, de eficiência dos times, como mais estratégica para os times tomarem boas decisões e baterem seus OKRs lá e a companhia crescer. Então, só para vocês terem uma ideia, eu organizei todos os key results de todas as pessoas, não, porque tem key results individuais, assim, eu não entrei, mas de todos os domínios eu organizei eles numa planilha, que é o planilhão de key results que a gente tem, e a gente está fazendo um acompanhamento dos key results das pessoas, de cada domínio, assim, para ver se realmente está indo na direção correta ou não. Então, é bem forte isso, assim, mas é nessa linha que a gente está indo. É interessante, porque quando questionei a Lilian disso, ela falou, não sei se ela viu uma palestra disso, ou se é a visão dela, eu já não lembro exatamente, mas ela trouxe a seguinte provocação. Como você mede o sucesso da área de finanças? Como você mede? Porque são áreas que são puramente enablers. Uhum. E não tem uma maneira, né, porque a gente de produto tem a mania, não, vou medir o sucesso de tudo que eu faço, de tudo que eu lanço. Uhum. E não tem uma maneira perfeita. Mas uma coisa que você falou, que eu acho que é um proxy, é a mensuração de comparar essa liberação, né, que vocês criaram. Sim, sim. Não, é um proxy, querendo ou não, você está mostrando, ó, a gente está mais eficiente, a gente está entregando com mais tempo. Você falou muitas vezes de ROI também, que vocês tentam... Sim. Então vocês estão criando maneiras de mensurar, né, e correlacionar, eu acho que... Mas no fim do dia, cara, é impacto no negócio. Sim. Tudo é impacto no... Por isso que eu vou falar uma coisa polêmica aqui agora. Só um disclaimer, né? Por isso que eu acho que lá na RD a gente está mudando um pouco do conceito de agilidade, assim. Eu sempre conversei com pessoas agilistas e elas falam assim, não, a gente tá lado a lado do time, mas nós não impactamos o negócio. Quem impacta o negócio é o time. E eu acho que não, cara. Eu acho que se eu fosse assim, o Operations impacta bastante o negócio, né? Então, quando o meu time de Insights, a gente consegue sair do cenário do Arrival lá e consegue traduzir a estratégia de produto para os executivos e consegue mostrar, nós estamos impactando o negócio dessa forma... Pô, é incrível isso, assim, sabe? Essa é uma coisa que eu tenho muito orgulho lá no que a gente construiu, né? Quando o time de agilidade consegue entrar nos times e junto com os times, acho que não é um mérito só do time da agilidade, né? Mas entrar junto com os times e a gente entregar 6 vezes mais do que a gente... Ou seja, fazer interações 6 vezes mais recorrentes do que a gente fazia antes, me parece também um ganho super importante que vai ao encontro da companhia crescer, dos unit economics mexerem positivamente, né? Causar efeitos positivos ali. Então, no fim do dia, cara, a companhia tem que crescer e a gente é um catalisador disso, assim, né? E uma coisa que eu fiquei curioso, porque também é uma discussão, a Product Operations fica embaixo de quem? Fica em produto, como tá na casa da RD e foi depois na mudança no Nubank, fica embaixo do CTO, já vi casos desses ali acho que a Vetex é embaixo do CTO, se eu não me engano, no case da Marcela. Mas eu também fiquei pensando, nossa, mas a agilidade geralmente está embaixo de engenharia. Mas nesse caso está embaixo de produto. Como é que foi essa encaixada ali de agilidade para dentro do Product Operations? Já estava e ficou assim? Ou você que puxou? Não. Foi uma conversa eu e o Bruno Guizzi, que é CTO da RD. O Joca, né? Que a gente chama de Joca. Eu acho engraçado. O nome dele é Bruno Guizzi e chama ele de Joca. Eu nunca entendi. Eu também não entendo. Não sei por que ele é o Joca, assim. Mas eu só chamo ele de Joca. E a gente estava no one-on-one também, e ele trouxe esse insight, assim, sabe? Se a missão do time de Product Operations é produtividade, deixar os times mais produtivos, eficientes e eficazes, e produtivo e eficiente é muito papel de time de agilidade, a gente, cara, faz todo sentido esse time estar aqui.
E foi difícil, assim, porque o time não se enxergava dentro de Product Operations, né? Não é tão comum, apesar de, pela sua fala, parecer fazer muito sentido, mas não é tão comum. Não, hoje o time está muito engajado, assim, com isso, assim. Mas eu acho que por conta desse conceito do impacto direto no negócio, a gente teve que entender isso com as pessoas de agilidade ali. Mas no fim do dia foi bem positivo, assim. Acho que teve um momento de receio do time por estar entrando numa área que ninguém sabe o que é, e saindo da zona de conforto, zona de conforto eu não sei, mas que era comum em agilidade ali, né, do que eles faziam, e vim para uma liderança nova, super focada em negócio, produto. Eles respondiam para o CTO, né, eles respondiam para o Joca na época, né, tinha uma coordenação ali, um Agile Lead que respondia para o Joca. Esse Agile Lead passou a responder para mim, então tipo, mudou de engenharia para produto e com o meu viés completamente diferente, assim. Eu olhando mais para produto, nem tanto... Mas olhando mais para o negócio em si, assim, sabe? E super provocando eles. A gente impacta o negócio, a gente causa efeitos no negócio, né? E demorou um pouco para assimilar isso, assim, mas quando assimilou, tá sendo incrível, assim. É um time que realmente cresceu bastante dentro da RD, assim. Eu fiquei com uma dúvida aqui. A gente falou muito sobre a área de Product Ops ser enabler, né? Eu queria ouvir de vocês, talvez o Marcelo pode começar, quais das funções do dia a dia, ou das coisas do dia a dia que a gente acaba fazendo em produto quando a gente ainda está muito pequeno como empresa e que você acha que faz sentido colocar numa área de Product Ops? Quais você acha que são as principais dores? Putz, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para começar respondendo, porque eu sou muito acostumado à área de produto assumir muita coisa e fazer ter um escopo gigante e fazer muita coisa. E eu vejo que geralmente o que acontece é a área de produto, quando tá começando a ter alguém de Product Operations, às vezes nem tem área, só tem alguém que quer terceirizar só os trabalhos chatos. Eu já vi acontecer muito, tá? Não tô dizendo que é o certo, reforço, eu já vi acontecer, não é o certo. Mas, tem que fazer discovery. A área de Product Operations, vai agendando pra mim aqui, que é um trabalho chato. Vai procurando pessoas aí pra eu mandar um e-mail ou pra pessoa de UX do meu time mandar. Aí vai terceirizando o trabalho que é operacional e é errado. Eu confesso não ter uma clareza muito óbvia, assim, de o que a gente faz com o PM que devia ser Product Operations. Até pelo que o Dudu fala, me corrige depois, me parece que é algo muito lado a lado e o PM olha até um nível do squad, o GPM é um nível da tribo, mas o Product Operations está ajudando no todo, correlacionando informações, porque muitas vezes a empresa é grande, não dá para correlacionar tudo. Exato. Mas não sei, eu quero fugir dessa, Shiba. Não quero jogar pro Dudu, mas me parece ser mais isso, ajudar na correlação das coisas quando tá muito grande. Porque não dá, se você tem 20 PMs, já vai ser muito difícil você correlacionar tudo. Claro que os PMs que, por exemplo, estão na ponta, o PM de Acquisition, não precisa correlacionar nada com o PM, que, sei lá, de Internal Tools da FM, não tem ligação. Mas vai ter meios aqui que vão ter muita correlação e às vezes eles não vão ter tempo ou conseguir debruçar nos dados, ou enfim, pesquisas para entender. Eu acho que é mais isso, mas... Eu acho... Na RD não acontece isso de terceirizar agenda de discovery, ou... Ainda bem. Tem um time de Design Ops dentro da RD que não fica em Product Ops, que é uma conversa que a gente tem ainda se fica ou não e tal. Mas acho que, por enquanto, não vai ficar. Esse time de Design Ops faz a mesma coisa que a gente faz, assim, nesse movimento de discovery, assim. Faz algumas pesquisas, ajuda o time nesse sentido, mas dentro daquele domínio que a pessoa é responsável, ela tem que entender de como o domínio está impactando no negócio, enfim, qual é a percepção das pessoas que usam as features daquele domínio tem sobre como está sendo o uso, a adoção das features daquele domínio, né? Enfim, a gente... Em Ops trabalha muito, principalmente esse time de insights, entender tamanho de oportunidades e como elas se relacionam com o business, assim. Eu, quando entrei na RD, era uma coisa que para mim era um gatilho mesmo, assim, era a gente estar com uma iniciativa X, por exemplo, a gente botou um botão de WhatsApp nas landing pages, né, para ser um canal de geração de leads. E aí eu procurava entender, beleza, o que vai ser o sucesso dessa iniciativa, né?
E aí, a sucesso era, não, a gente vai aumentar monthly retention revenue, a gente vai aumentar o market share da RD. Eu falei, cara, tá bem distante isso, né? Bem distante. Você entender que eu fiz uma intervenção no produto, botão no WhatsApp, na landing pages e mexi no monthly retention revenue, tem muita coisa que acontece nesse meio do caminho. Isso é o que a gente ajuda mais no time, porque eu acho que as pessoas, e acho que isso é um problema do mercado, eu queria até ouvir vocês, assim. As pessoas PMs vão muito nas métricas que são mais populares. Falam de NPS, de churn, São problemas. de Problemaço. receita, né? E aí, muita gente fala assim, ó, retenção, aquisição, que tipo, pra mim nem são métricas, assim, sabe? Cara, são métricas de Toquei negócio. no gatilho do Marcel. É porque isso são métricas de negócio. A gente fica habituado nessas métricas de negócio e não vai medir a adoção. A gente não vai medir... Putz, a galera que tá entrando na minha feature, ela tá usando a minha feature. Ah, gerou X de receita. Tá, mas ela usou porque às vezes gerou receita por outro motivo. Por outro motivo, exatamente. Relação de causalidade. Exato. Então, pô, rodou uma campanha muito massa em marketing, você conseguiu ter muito mais sign-ups. E aí, o cara de produto, olha aí, bati minha meta. Cara, não, foi a campanha, você não tá segmentando Você direito. não contribuiu muito pra isso Você não fez nada. É. Então, eu concordo. Eu acho que isso é um problema grande. NPS é um outro. Por exemplo, a gente deveria medir a satisfação das features que a gente lança. Das features. Mas a gente não tem faz. Customer satisfaction, a gente tem essa métrica. Ótimo. Mas normalmente as empresas fazem o quê? As pessoas de produto lançam uma feature. Aí Aí, pro NPS. o meu NPS aumentou. Às vezes aumentou porque só aumentou, porque passou alguém lá e respondeu uma nota 10, sabe? Uhum. Eu acho um problemaço a gente ter que olhar métricas de produto e não só de negócio. Tem que olhar sempre as duas. A galera acha que negócio é a mesma métrica de produto. Mas aí que tá o problema, porque esse trabalho da construção, de você decompor a métrica de negócio até chegar no seu domínio é artesanal. Não são métricas populares. Sim. São métricas que você vai ter que construir e descobrir, E sabe? são métricas, praticamente métricas específicas daquele produto, específicas daquele negócio, que muda de tribo para tribo, é complexo. Só que tá aí, essa é uma que eu acho que o PM devia ser capacitado em fazer. Não acho que devia ser uma área, acho que o PM devia ser capacitado em fazer. Aí é que tá o ponto de às vezes acontece isso na rede de terceirizar. Não, tem um time de insights lá que vai fazer isso pra gente. Não. O time de insights vai fazer uma vez com você, pode fazer 2 vezes com você, mas a gente faz pra você aprender também e você ir evoluindo, né? Ou talvez trazer algo que vai além ali do seu escopo, né? Então, tipo assim, putz, você tá olhando dentro daquele seu produto, daquela feature específica, e o time de insights pode te falar o que tá acontecendo, tipo, nos outros produtos, no resto da RD, assim, né? Ou no resto do mercado. Exatamente. Aí acho que é legal, isso é completamente delegável, porque assim, senão você não vai ter tempo para conseguir olhar para tudo. E aí eu acho que faz sentido estar, por exemplo, numa área de Product Operations e tal. É até um ponto interessante, né? Porque quando a gente fala de research, pode ser Product Operations do ponto de vista de, não é o discovery de produto, mas também pode estar dentro da área de design, como Design Ops, dado que está muito mais próximo ali o dia a dia de research, ou o início ali de um discovery, muitas vezes acaba ficando mais próximo de design. Times trabalham juntos, né? Mas essa divisão, ela acaba acontecendo. Essa parte de enablement é super importante nisso também, né? As nossas trilhas de enablement não é assim, a gente vai fazer um workshop aqui com você vai aprender o que é modelar o business ali e tentar descobrir essas métricas que colam no negócio e, tipo, te vira aí, né? Não é assim, cara. A gente vai estar lá, a pessoa de Enable criou um processo de office hours, que a gente está chamando. Então, a gente vai ter um conteúdo teórico, que a gente vai mostrar para a pessoa mais na teoria, para ela conhecer e ter visibilidade do que é aquilo, e a gente vai ter office hours semanais, que a pessoa vai trazer um problema do dia a dia e vai sentar com a gente ali para tentar resolver. Isso acho que vai dando experiência para a pessoa ali, vai ganhando proficiência naquele tema até o momento que ela vai conseguir fazer sozinha e tal. E tem domínios que já estão fazendo isso muito bem dentro da RD, assim, por estarem mais próximos estarem mais próximos do time de insights e tal, já aprenderam bastante, já evoluíram bastante. A gente aprendeu também dentro do time de insights. Essa é uma área que me empolga muito ali, esse time dentro da RD, assim, porque é a primeira vez que eu tô vendo, assim, numa empresa muito complexa, a gente está conseguindo medir primeiro qual é o potencial, o impacto e se efetivamente a gente está chegando naquele impacto ou não. Isso é muito legal. Isso me lembra muito algumas áreas de BI que eu vi serem criadas e tiradas do zero e tudo, porque acontecia muito. No começo as pessoas começaram a demandar, faz a query, faz o dashboard. E eles, não vou fazer, não. Mas senta aqui comigo que a gente faz junto. Senta aqui comigo que eu vou te ensinar. Senta aqui que vou fazer um workshop de como mexer no Data Studio e montar tal coisa. E aí a galera ia ganhando uma proficiência surreal. E aí eles, claro, é um trabalho de longo prazo, demora um tempo. Sim. Mas passado ali 6 meses, 1 ano,
eles começaram, agora eu consigo focar em estrutura, em coisas muito mais complexas, e o time consegue tocar coisas sozinho. Me parece bem nessa linha, né? Exatamente. Quando você tá falando, eu lembrei como eu aprendi SQL, cara. Eu entrei na Dog Hero, assim, eu nem sabia o que era SQL, assim, super verde, né? E aí, eu sentava do lado do CTO da Dog Hero, assim, e via ele fazer as queries, assim. Daí ele começou a falar, não, essa aqui você vai fazer agora, assim, que passava pra mim, assim. Cara, fiquei ali 3 meses com ele e já comecei a... E isso me deu bastante independência, né, para coletar, porque, pô, entrei numa empresa que eu fui o 15º funcionário da RD. Não foi nem o 15º PM, que nem você falou. Fui o primeiro PM Da Dog Hero. Primeiro PM da Dog Hero, assim. Não tinha nada. Caramba. Mato alto, né? Então, Total. para coletar dado era direto no banco. Então, foi muito legal, assim. Você derrubou o banco alguma vez já, coletando dado? Acho que já. já fiz isso. Eu lembro uma vez que a gente apagou o banco na RD, que foi um caso... Na RD não, na Dog Hero, que foi bem traumático, Caraca. assim. Mas não fui eu. Mas isso, eu acho super importante isso, assim, a curiosidade, assim, a gente faz bastante... Esses office hours é exatamente isso que você Não, falou. muito legal os office hours. Isso é legal pra caramba. Tem mais alguma pergunta, Shiba? Acho que não, a gente conseguiu explorar bem, assim, o que é. A gente falou um pouquinho, talvez não super definir, mas também a gente falou bastante sobre o que não é, né? O que não deveria ser. Isso já é muito bom. Product Operations, acho que isso é legal, assim, é tipo, delegação de trabalho não necessariamente deveria estar dentro de Product Operations, mas suporte e escalabilidade. Então, eu acho que a gente conseguiu explorar bem, assim. Então, eu tô feliz. Tô saindo daqui sabendo muito mais aí de Product Ops. Que bom. Muito obrigado, hein, Dudu. Imagina, pra mim foi ótimo também. Sempre contar essa história e conversar com pessoas, assim, como vocês, traz um aprendizado. Porque quando eu conto essa história, eu mesmo aprendo, eu ouvindo, eu falando, assim, sabe? Então é bacana também, assim. Não, e daqui a um tempo, volta de novo pra gente ver como evoluíram as coisas, o que mudou, porque acho que é uma área tão nova que essa evolução é legal a gente acompanhar e vendo como vão mudando as coisas. A gente deve gravar mais episódios de Product Operations com mais gente também pra ver diferenças, porque, de novo, as empresas mudam, né? Não tá ainda 100% modelado. E para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. A gente tem um cupom de desconto só pro Mesa de Produto. Vai estar aí na telinha esse cupom de desconto. E também, se você só quiser copiar e colar, porque você tá com preguiça, é só entrar ali na descrição do YouTube, copiar e colar. E aproveita para dar o like nesse vídeo, assinar esse canal para você receber mais conteúdos gratuitos de produto. E se você tá ouvindo no Spotify, tem lá um botãozinho de estrelinha, eu não lembro exatamente. Dá 5 estrelas pra gente. Se você for dar menos, não dá nenhuma. E por último, eu queria também avisar que a gente vai deixar os links aqui, tanto do LinkedIn do Shiba, quanto do Dudu, caso vocês queiram se conectar com eles. E também o link do novo livro que a Melissa Perry vai lançar de Product Operations. Vou deixar aqui para você se inscrever e ver se faz sentido, caso você queira aprofundar mais no assunto. Muito obrigado e até a próxima.